E aí, meu irmão? Vem ele, hein? Vem o Eduardo Bolsonaro. Esse corte aqui é maravilhoso. O Eduardo Bolsonaro que tava todo... porque eu vim aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei mesmo, meu. Trabalhei pra ter tarifa. Trabalhei pra os Estados Unidos jogar uma bomba atômica no Brasil mesmo. E se ficar cenário de terra arrasada, pelo menos eu me vinguei desses ditadores. Que eu já falei, o Eduardo Bolsonaro, o cara que da porta pra dentro, ele tá sendo um grande guerreiro. Em nome da família dele, se pegar o Carlos Bolsonaro, se pegar o Jair Bolsonaro, se pegar o Flávio Bolsonaro, eles estão olhando pro Eduardo e falando, caramba, mano, o cara tá defendendo nosso papai mesmo. Só que você é que tá pagando a conta. Ele tá defendendo o pai dele, colocando você na linha de frente. Aí fica fácil também, né? Então vamos lá. O Eduardo Bolsonaro, vendo que pegou mal pra caramba essa história, né? Porque não, a economia paulista, a economia catarinense, a economia brasileira não quer se sacrificar em nome da liberdade do teu pai, aquele ladrão traidor, tá? Vamos lá. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e jornalista Paulo Figueiredo afirmam que pediram a Donald Trump sanções apenas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e não imaginavam que o presidente norte-americano poderia aplicar uma taxação pesada como a que decretou na semana retrasada. Então, primeiro, olha, nós aqui nos Estados Unidos, lembra o Gustavo Gayer? Nós trabalhamos aqui para que o Brasil não fosse taxado. Agora, os países do BRICS aqui vão ser taxados todos e o Brasil, igual os outros, vai ser só em 10%. Dê parabéns para o nosso trabalho, gente. Trabalhamos para salvar você de uma taxa. Aí o Lula faz merda, aí vai lá o Trump e taxa o Brasil em 50%. Aí esses caras, não, vamos surfar essa. Aí, ó... Nós trabalhamos aqui, ó, pra que taxasse o Brasil 50% em nome da liberdade de expressão, viu? Aplaudam a gente. Aí a galera fala, mano, aplauda o quê, velho? Primeiro que não foi por trabalho de vocês. Segundo que o fato de vocês comemorarem isso e o fato de vocês incentivarem mostra como vocês são perversos. Pegou mal. Não, veja. A gente só queria uma sançãozinha aqui contra o Alexandre de Moraes. Não era bem assim, né? Como é que a gente ia imaginar, né? Ué, você não é o brother do Trump? Troca uma ideia com ele então, mano. Fala pra ele tirar a tarifa. Você não tá aí, né? Ó, meu amigo Trump aqui, ó, você não tá, my friend Eduardo Bolsonaro, você não tá aí com o Trump, seu amigão, seu brotherzão? Fala pra ele tirar a tarifa então do Brasil. Sabe por que não vai tirar? Porque isso tem muito mais a ver com o BRICS do que com o trabalho de vocês. E o trabalho de vocês tem muito mais a ver com oportunismo, com busca de protagonismo, com surfar ondas, do que de fato entregar um resultado sério pro Brasil. Vamos lá. Trump impôs um tarifaço, né, de 50% sobre produtos brasileiros exportados para lá, o que abriu uma grave crise diplomática entre os dois países. Eduardo Figueiredo, no entanto, reconheceram que a medida foi apresentada a eles e por representantes dos Estados Unidos. Quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro, e nós demos a nossa opinião. Nossa opinião, esta medida não era a melhor a ser aplicada naquele momento. Tá bom. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura, disse Paulo Figueiredo ao lado de Eduardo Bolsonaro nesta segunda-feira no podcast Inteligência Limitada, né? Foram lá no Vilela tentar se justificar, né? Que, aliás, eu vou contar um bastidor pra vocês aqui, tá? O Vilela tentou debate, pra não ficar uma coisa unilateral, não ficar uma coisa tipo, estamos trazendo os caras aqui, né? Só pra eles se justificarem, vamos tentar o debate aqui. E eles não aceitaram, né? Principalmente o Eduardo Bolsonaro, que é um frouxo. O deputado completou, disse que a gente não imaginou que no início fosse decretada a tarifa. Mas como o Paulo bem falou, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, não temos o poder... Agora vocês são só brasileiros... cara, pelo amor de Deus, velho. Né? Olha a carinha dele aí, ó, põe na tela. Eduardo Bolsonaro muda o tom e diz que não trabalhou por tarifaço anunciado por... Nós vamos ver isso, nós vamos ver os vídeos dele. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mudou o tom sobre taxação imposta pelos Estados Unidos ao dizer que sempre trabalhou para sanções individuais contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, mas que Donald Trump teria optado pelo tarifaço por conta própria. O comentário foi feito por ele em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, exibida nesta segunda-feira. Há 3 semanas, no entanto, o parlamentar afirmou que o anúncio feito pelo presidente americano apenas confirmou o sucesso na transmissão daquilo que vinham apresentando. E tem 2 vídeos aqui pra gente reagir do Eduardo Bolsonaro. E mais uma vez, você que é otário, você que é burro, você que ainda acredita que Eduardo Bolsonaro está trabalhando por você, você que ainda é patriotário, que vai arrancar dinheiro do seu bolso para dar Pix, para receber 2 milhões de reais de presente do papai para passar umas férias nos Estados Unidos, né?
Aí, pra ele ser o deputado federal home office lá dos Estados Unidos, você que é trouxa, você ainda vai acreditar nesse cara? Vamos ver o vídeo dele próprio. Vamos ver, são dois, tá? São dois. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Vai lá. Por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil por um motivo de... Obrigado, Eduardo. Obrigado, viu? Da mesma forma que os petistas, os pissolistas foram, né, na semana passada, na Paulista. Obrigado, governo Lula! Obrigado pelo IOF, eu quero pagar mais imposto, meu! Ora, tira dinheiro do meu bolso, meu, tamo junto aí. Você que é bolsonarista, você é burro. O Eduardo Bolsonaro, meu, Estados Unidos jogou uma bomba atômica, meu, no Brasil. Obrigado, Eduardo! Põe mais tarifa que tá pouco. Obrigado, Eduardo. Vamos ferrar a economia toda mesmo. É isso aí, meu. Hã? Quem é que tá agora? Primeiro a guerra contra o Alexandre de Moraes. A economia a gente vê depois. Quem é que tá assim agora, hein? Hein? Vamos lá. Olha o outro. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com a autoridade do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A decisão do presidente Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos. Recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um estabelecimento político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita. Restam 3 semanas para evitar um desastre. O cara deu até apelidinho pra tarifa. Ai, Trump, eu vou pôr um apelidinho Tarifa Moraes. Que legal. Ó, vocês não querem tarifa? Deem anistia pro meu papai, hein? Congresso, anistia pro meu papai, hein? Se não, a Tarifa Moraes vai cantar na cabeça do establishment. Só que não é o establishment que vai pagar a tarifa. Sabe quantos centavos vão sair do bolso do Alexandre de Moraes pra pagar essa tarifa? Sabe quanto ele vai ter que abrir a carteira pra pagar? 0! Sabe quem é que vai pagar? Você, ô burro! Você vai pagar mais! E você tá agradecendo. Então, nós vivemos num país onde é um mar de insensatez. Você tem um oceano de pessoas comemorando o IOF do governo Lula, e você tem um mar de pessoas comemorando tarifa do Trump através da articulação do grande patriota Eduardo Bolsonaro. Meu Deus do céu, cara! É muita vontade de ser escravo. É muita vontade de ser mulher de malandro. Quanto mais bate, mais se apaixona. Puta que pariu, meu. Você ainda confia nesse cara? Você ainda fala, não. Agora o PL tem que fazer o seguinte, irmão. Sabe o que o PL tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, meu. Tem que dar a possibilidade do Eduardo ficar nos Estados Unidos, ganhando nosso dinheiro aqui, pra ele continuar trabalhando pra gente pagar mais tarifa. Puta que pariu, hein? Isso é direita de verdade, hein? Isso é livre mercado, isso é conservadorismo, defesa da família. Só se for da família Bolsonaro. Puta que pariu, meu. Vai ser burro assim na casa do chapéu, meu. Meu Deus do céu, cara. É muito difícil viver. Eu vou te falar, cara. A sociedade humana, todas as sociedades humanas, em todos os períodos da história, elas são sociedades colaborativas.
elas partem do pressuposto da confiança. Então, eu vou fazer um comércio com a Ana, porque, vamos supor, eu vou vender essa revista pra Ana, ela tem o dinheiro. A gente não fica assim, ó, eu vou te dar a revista, mas você me dá o dinheiro, hein? Primeiro o dinheiro, não, primeiro a revista, vamos junto, vai, vamos segurar. Trocou, senão ela pode... Não, você parte de uma confiança, não, toma a revista aí, me passa um Pix, você não vai pegar essa revista e sair correndo. Você parte do princípio da confiança. O problema, cara, é que aqui no Brasil nós temos duas questões muito graves. Número 1, nós somos um país de pessoas muito burras. Então, mesmo que você confia na pessoa, na intenção da pessoa, você sabe que mesmo bem intencionada, essa pessoa ainda pode ser burra e não realizar aquilo que precisa ser realizado. E o segundo ponto é que nós temos muitas pessoas desonestas. Não é a maior parte do Brasil, tá? Mas é uma minoria que não é tão pequena assim. Então você parte de um índice de desconfiança absurdo, porque eu desconfio primeiro da sua intenção, e mesmo que eu sei que a sua intenção é boa, eu desconfio da sua capacidade de executar. Nós estamos numa sociedade onde nós dependemos de uma série de relações colaborativas, onde você vai tentar fazer um bando de Bobson burro colaborar com você. É muito difícil, cara. É muito difícil, velho. É como se você fosse fazer um trabalho em grupo, sabe? Na escola, você tá na escola, você tem que fazer um trabalho em grupo. Beleza, então ó, tem que fazer a pesquisa, tem que escrever o trabalho, tem que fazer o cartaz, tem que apresentar. Vamos cada um fazer uma parte, vamos, né? Só que aí todo mundo é muito burro. E só você, porra, mano, mas precisa alguém fazer o cartaz. O cara tá escrevendo tudo, cartaz. Tem que apresentar o cara. Trabalho de português. Como é que fala? Só não dá pra confiar nesse cara pra apresentar. Tá, quem é que vai fazer a pesquisa? O cara, pesquisa? O que é pesquisa? É isso, nós estamos num país onde eu tô querendo falar pra você, irmão, vamos pagar menos imposto? Vamos prosperar economicamente? Vamos prender bandido? E aí a galera tá confiando no Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil, pra aumentar imposto. Vamos taxar os ricos, meu! Aumenta o IOF aí pra MEI. Vai ser burro assim na casa do chapéu, velho. Você que tem uma vendinha, você que é um vendedor de rua, você que tem uma pequena mercearia, você vai pagar mais imposto, mano. Larga a mão de ser burro. Aí, não, eu sou contra esse governo, eu sou de direita, eu apoio o Eduardo, viu? Tamo aí, batendo na esquerda, vamos ferrar todos esses caras, é a coisa que eu mais ouço. O cara vem me comprar, Arthur, gosto pra caramba do seu trabalho, vamos botar pra fuder nessa esquerda aí, vamos? Tamo com o Eduardo Bolsonaro, mano, manda mais tarifa aí, mano, pra dar lição aí no Alexandre Moraes. Esse Moraes tá cagando pra você, brother. Alexandre Moraes tem um emprego vitalício. E se um dia acontecer alguma coisa do Alexandre Moraes, sabe o que vai acontecer com ele? A punição qual vai ser do Alexandre Moraes? Se o máximo da punição acontecer com o Alexandre Moraes, sabe o que vai acontecer? Ele vai não trabalhar mais e ganhar o mesmo salário. Tá? Então ele está cagando para você, entendeu? O salário dele vai cair todo mês, independente do que ele fizer. Ele pode fazer a maior cagada do mundo. Ele vai ter o salarinho dele lá e a influência dele vai continuar. Então não, ele não está preocupado com o tarifaço. E você deveria estar. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. O Brasil já é pior que a Venezuela, diz Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro do PL usou as redes sociais esta terça-feira para criticar as medidas impostas ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e comparou o cenário político brasileiro à repressão na Venezuela. Para o parlamentar, o Brasil já é, em muitos aspectos, pior do que a Venezuela. Em sua publicação, Eduardo Bolsonaro comparou a situação do ex-mandatário à líder da opositora venezuelana, Maria Corina Machado. Não, é bem diferente, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Maria Corina Machado, ela não chegou a ser presidente e traiu todas as convicções. A Maria Corina Machado, ela não tentou dar um golpe de Estado, tá? Numa democracia. E eu vou te falar uma coisa. Muita gente vem falar aqui que não, o Brasil já virou uma ditadura. Não, o Brasil não virou uma ditadura. O Brasil é uma democracia torta. O Brasil é uma democracia que não é representativa por si só. Então vamos lá. Antes dessa crise de Bolsonaro, vamos pegar, sei lá, escolhe um ano aí dos anos 90, 1998, ano que Ana Hering nasceu. Vamos falar de 1900. O Brasil era o quê em 1998? Era uma democracia. Uma democracia representativa? Não era representativa. Porque assim como hoje, em 1998, você também tinha a esmagadora maioria dos votos que elegem os seus representantes sendo vendidos. Ou vendidos diretamente, ou você vai lá e compra o voto do cara, ó, te dou 50 conto aqui, você vota em mim. Ou vendido indiretamente através de, tá tendo por acaso um desconto numa cesta básica no mercado ligado ao Joãozinho, né, o Joãozinho ali, deputado. E a cesta básica lá tá saindo por R$5. Que coisa, não, o Joãozinho é muito legal. Isso é compra indireta de votos. Ou então, pela forma mais imbecil ainda de se vender voto, que é o seguinte: o cara mandou pintar a escola que meu filho joga bola, logo ele é bom, logo vou votar nele pra senador. O cara pega o teu próprio dinheiro,
Usa uma emenda pra fazer uma obra merda, uma obra superficial, uma pintura, uma reforma de quadro, uma reforma de praça, planta meia dúzia de árvore, tira foto inaugurando obra, que às vezes é do Poder Executivo, do prefeito, ó, o prefeito inaugurou tal obra, vai lá o deputado, aí você, meu, esse aí é bom, hein? E vota nele, você é burro. Então, o Brasil é uma democracia que não é representativa, porque as pessoas não têm as suas vontades representadas. E por culpa de quem? Delas próprias. Porque eu falo pro cara assim, ó, eu quero que você defenda essa revista. Aí eu voto no cara. O cara vai lá e, ó, ele rasga a revista. Aí eu voto nele de novo. Então você é burro. Você não tem uma democracia representativa porque você é burro. Agora, você tem uma ditadura? Não, você não tem uma ditadura. Qual é a definição de ditadura? Ditadura é quando o poder executivo suprime os outros poderes. Então, é quando o poder executivo acaba com o legislativo ou acaba com o judiciário. Por exemplo, quando a gente teve o AI-5 em dezembro de 1968, você instaurou uma linha dura de uma ditadura que, de fato, passava por cima do legislativo, caçou um monte de deputados, acabou com mandatos e poderes do legislativo e você, de fato, suprimiu o judiciário. Então entrava o exército, que é poder executivo, na casa do cara. Isso aconteceu, tá? Eu conheço uma pessoa que era assim. Ela era uma bailarina, é uma senhora, ela era uma bailarina e ela tinha muitas revistas russas do balé, se não me engano é balé Bolshoi que se chama, eu não lembro agora, é balé Bolshoi, né? Ela tinha revistas russas do balé Bolshoi. Entrou o exército lá, viu aquelas revistas russas, um bando de imbecil, você imagina igual que o Eduardo defende, um cabo e um soldado. Entraram na casa dela, opa, revistas russas, apreenderam esse material e prenderam ela por um final de semana. Não teve julgamento, não teve lei, não teve nada. O executivo foi lá e executou o que quis. Isso é uma ditadura. Ah, mas o Alexandre de Moraes não é ditador? Não. Ele pode querer ser um ditador e ele pode estar extrapolando as suas funções da Suprema Corte. Agora, ele não vive numa ditadura. Você quer uma prova de que nós não vivemos numa ditadura? Se os ministros do Supremo tivessem... se os senadores tivessem aprovado a lava-toga, tivessem feito uma CPI, tivessem investigado, tivessem, por exemplo, protocolado e aprovado o pedido de impeachment de qualquer ministro, o ministro perderia o poder. Que ditador é esse que perde o poder através de uma votação de senadores que são eleitos diretamente através do voto democrático? Então, se as pessoas não sabem votar em senadores que são livres o suficiente, corajosos o suficiente para impor aos ministros do Supremo sanções às extrapolações de seus poderes, não é que você vive numa ditadura, é que você tem pessoas burras demais para usar a ferramenta democrática como ela deve ser usada. Se eu sou burro o suficiente para votar no Romário, para votar no Cajuru, para votar no ladrão Flávio Bolsonaro, e estes senadores não impedem um ministro de agir de forma autoritária, não é que o ministro é ditador, eu é que sou burro e não sei usar a ferramenta voto, que é uma ferramenta da democracia, seu burro. Não adianta você votar no ladrão, o ladrão não fazer o papel dele, quer colocar impeachment de ministro supremo que abusa de poder, e você falar que o ministro é que é ditador. Não, você que é burro. Você que tá votando no cara que tem rabo preso com quem ele diz combater, meu. Puta que pariu. É muita burrice, velho. É muita burrice. É como se eu vou dar um exemplo. É como se essa sala fosse minha. Essa câmera fosse minha. O programa fosse meu. Eu contratasse a Ana Ering. Eu pagasse no meu bolso um salário pra ela. Toma aqui meu salário. Aí a Ana Ering saísse reclamando pra ela. O Arthur é foda, meu. Eu não gosto de fazer live com ele. Então, ó, me apoia que eu vou derrubar ele. Só que sou eu que pago o salário dela. Não, você está sendo burro só se você achar que isso vai acontecer. É a mesma coisa. Você pega um Flávio Bolsonaro, que vai ser julgado pelos seus crimes de corrupção pelo STF. Você vai confiar nele pra bater de frente com o STF? Você é burro! Aí o cara vai no Roda Viva. Não, veja só. Eu acho que agora uma escalada, né, um pedido de impeachment contra mim, isso não é o caminho. Ô, lava-toga. A quem interessa uma lava-toga? Não é muito bom agora, não. E você tá lá, o Alexandre de Moraes é ditador. Então chupa, seu otário. Quando a gente denunciou que o Flávio Bolsonaro estava melando a lava-toga, quando eu peguei um avião com o meu dinheiro e fui para Brasília articular a assinatura de senador e conseguimos, eu me juntei com os senadores do Podemos e rodamos o Congresso pegando a assinatura de senador para ter lava-toga, o Flávio Bolsonaro ligou para todo mundo e falou, meu, tira a assinatura, hein?
Tira a assinatura. E a galera tirou. Aí a gente denunciou. O Flávio está melando a lava-toga. E você me chamou de traidor. Então agora você chupa. Você pega essa ditadura do Xandão, faz um rolinho, enfia no meio do seu... Entendeu? Porque na hora que eu denunciei que o Flávio Bolsonaro não era ferramenta para combater isso, você não acreditou e me chamou de traidor. Então a ferramenta democrática existe, irmão. O Senado tá aí. Ditadura seria se o Alexandre de Moraes tivesse as forças armadas ao redor dele, falando, se você for contra mim, você toma um tiro na cabeça. Isso é ditadura. Que era o que o Bolsonaro queria fazer. Tá? O Bolsonaro queria uma ditadura onde ele fosse o ditador. Se você fosse oposição, você podia tomar um tiro. Isso é ditadura. O Alexandre de Moraes, não. Ele tem um grande alvo, escrito impeachment. Esse impeachment, esse alvo, ele pode ser atingido, esse botão impeachment pode ser apertado só por uma instituição chamada Senado. Você tá votando em quem pra senador? No Romário, que falou que tá com o PL e agora tá com o Lula? Então você é burro, velho. Então a ferramenta pra tirar o cara existe. Você que não sabe usar, seu jegue do caralho. Entendeu? A mesma analogia do pneu. Existe o pneu furado, existe a chave de boca e o macaco. É só você saber usar. Aí você fica batendo a chave de boca no pneu. Ah, esse carro não tem como trocar pneu. Tem, você que é burro! A democracia, as instituições democráticas estão aí. Você não sabe usar, o problema é teu, velho. Entendeu? Você que é um merda. Porra.